Bem-vindo à série Jesus na Contramão. Ao longo dos evangelhos, Jesus fez algo que ninguém esperava. Enquanto muitos condenavam, ele perdoava. Enquanto muitos afastavam, ele acolhia. Enquanto muitos enxergavam o pecado, ele enxergava pessoas. Suas palavras desafiaram tradições. Suas atitudes quebraram barreiras. Seu amor transformou vidas. Em cada episódio desta série, vamos conhecer uma história real da Bíblia que revela como Jesus escolhia um caminho completamente diferente daquele que o mundo esperava. E no final, vamos descobrir o que essa história pode ensinar para a nossa vida hoje. No episódio de hoje, vamos conhecer um homem que provavelmente não era tocado por ninguém havia muito tempo. Um homem que carregava uma doença, mas também carregava rejeição, solidão e vergonha, até o dia em que encontrou Jesus. E naquele encontro, Jesus fez algo que ninguém esperava. Jesus tocou nele. Imagine viver sabendo que qualquer pessoa que se aproximasse de você precisaria manter distância. Imagine não poder abraçar sua família, não poder sentar ao lado de outras pessoas, não poder entrar livremente nos lugares onde todos entravam. Imagine precisar anunciar sua própria condição sempre que alguém se aproximasse. Essa era, em muitos aspectos, a realidade de uma pessoa considerada leprosa nos tempos bíblicos. A lepra não significava apenas sofrimento físico, ela também significava isolamento. A pessoa era afastada da comunidade e precisava viver longe das pessoas. Era como se sua doença tivesse se tornado sua identidade. Antes de alguém perguntar seu nome, muitos enxergavam apenas a sua enfermidade. Mas um dia, esse homem ouviu falar de Jesus e decidiu fazer algo que exigia coragem. Ele se aproximou. A história está registrada em Mateus 8, Marcos 1 e Lucas 5. Marcos relata que um homem com lepra foi até Jesus. E existe algo muito importante na maneira como ele se aproxima. Ele não chega exigindo. Ele não diz que merece ser curado. Ele simplesmente se coloca diante de Jesus e suplica. Ele diz: "Se quiseres, podes purificar-me." Perceba a profundidade dessas palavras. Ele acreditava que Jesus tinha poder. A dúvida não era sobre a capacidade de Jesus. A dúvida era: será que ele vai querer tocar alguém como eu? Talvez essa também seja a pergunta que muitas pessoas carregam dentro de si. Será que Deus ainda me quer? Será que depois de tudo o que fiz, Ele ainda pode me receber? Será que eu sou digno de me aproximar? Mas a resposta de Jesus foi completamente diferente do que aquele homem provavelmente esperava. O Evangelho de Marcos diz que Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão e tocou nele. Jesus tocou no leproso. Pare por um instante e imagine essa cena. Todos provavelmente esperavam que Jesus mantivesse distância, mas Jesus fez exatamente o contrário. Ele se aproximou, estendeu a mão e tocou naquele homem. Antes mesmo de vermos a cura, vemos algo ainda mais profundo. Jesus devolveu àquele homem aquilo que a sociedade havia tirado dele: o contato humano. Talvez aquele tenha sido o primeiro toque que ele recebeu em muito tempo. E então Jesus disse: "Eu quero, seja purificado." E imediatamente a lepra desapareceu. Aquele homem foi curado. Mas não foi apenas seu corpo que recebeu restauração. Sua vida estava começando a ser restaurada por completo. Aqui está uma das maiores mensagens dessa história. Jesus poderia ter curado aquele homem sem tocá-lo. Ele poderia simplesmente ter dito uma palavra à distância. Mas Jesus escolheu tocar. Por quê? Porque Jesus não estava apenas interessado na doença. Ele estava interessado na pessoa. Para a sociedade, aquele homem era alguém que precisava ser mantido longe. Para Jesus, ele era alguém que precisava ser amado. Para muitos, ele era impuro.
Para Jesus, ele era digno de compaixão. E é exatamente aqui que Jesus vai na contramão. Ele não permite que o preconceito determine quem merece ser visto. Ele não permite que a rejeição determine quem merece ser amado. Ele não olha primeiro para a condição da pessoa. Ele olha para a pessoa. Existe ainda outro detalhe importante. Quando Jesus toca aquele homem, ele não apenas demonstra compaixão, ele também quebra uma barreira. Na mentalidade daquela época, o contato com alguém considerado impuro poderia tornar outra pessoa impura. Mas quando Jesus toca o leproso, não é a impureza que contamina Jesus. É a santidade de Jesus que transforma aquele homem. A doença não vence Jesus. A rejeição não vence o amor. A impureza não vence a graça. Jesus toca aquilo que todos tinham medo de tocar, e aquilo que parecia impossível começa a mudar. Talvez você nunca tenha tido lepra, mas talvez saiba exatamente o que significa ser rejeitado. Talvez exista uma parte da sua história que você tenta esconder. Uma culpa, uma ferida, um erro do passado, uma situação que fez você acreditar que não merece se aproximar de Deus. Talvez você pense, depois de tudo o que aconteceu comigo, Deus não pode me querer. Mas essa história mostra justamente o contrário. O homem não precisava se tornar perfeito antes de chegar até Jesus. Ele chegou como estava, ferido, doente, rejeitado, e Jesus o recebeu. Isso não significa que Jesus ignora aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Significa que ele não exige que estejamos completamente restaurados para começar a nos amar. Ele se aproxima justamente porque precisamos dele. Talvez o mundo tenha colocado uma etiqueta sobre você. Talvez alguém tenha dito que você não seria capaz. Talvez tenham lembrado seus erros mais do que suas mudanças. Talvez você esteja vivendo uma fase em que se sente invisível, mas a história desse homem nos lembra de algo poderoso. Sua condição não define seu valor diante de Deus. Jesus enxergou aquele homem quando todos queriam apenas que ele permanecesse distante. E talvez hoje Jesus também esteja chamando você para sair do lugar de isolamento, para deixar de acreditar que está sozinho, para voltar a confiar, para se aproximar. A história do leproso não é apenas sobre uma doença que desapareceu. É sobre um homem que voltou a ser visto. É sobre alguém que voltou a ter esperança. É sobre uma pessoa que descobriu que sua condição não era maior do que o poder e a compaixão de Jesus. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Jesus não tem medo das suas feridas. Ele não se afasta porque você está quebrado. Ele não desiste porque sua história é complicada. Ele não olha para você apenas pelo seu passado. Jesus continua sendo aquele que se aproxima, aquele que toca, aquele que restaura, aquele que transforma. Porque enquanto o mundo diz, fique longe, Jesus diz, venha até mim. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários, Jesus restaura a minha vida. Talvez alguém que esteja lendo o seu comentário também precise dessa esperança hoje. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa lembrar que não está sozinha. E se você quer continuar conhecendo as histórias de um Jesus que sempre caminhou na contramão das expectativas humanas para revelar o amor de Deus, inscreva-se no canal. No próximo episódio, teremos mais uma história em que Jesus fará aquilo que ninguém esperava. Porque quando todos enxergam limites, Jesus enxerga possibilidades. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo episódio de Jesus na Contramão.